Os Kryptonianos são uma das raças mais poderosas da ficção e eu já falei de vários aqui no canal. Mas hoje eu vou falar de um que é muito especial, porque esse cara é filho de um dos mais perigosos e bem treinados Kryptonianos e que nasceu na Zona Fantasma, sendo uma criatura única no universo DC. E ele ainda é o hospedeiro de uma divindade kryptoniana, se tornando praticamente um deus. E para saber mais sobre a história, os poderes e alguns feitos do Lord Zod, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meu amigo, se você é novo aqui no canal, saiba que esse vídeo faz parte de uma série na qual eu exploro vários Kryptonianos e eu conto a história, os poderes e os feitos de cada um deles. E ainda no final eu coloco eles em um ranking comparando eles com outros Kryptonianos. E então no final do vídeo você poderá ver o ranking para entender quem são os mais poderosos. E os links desses vídeos estarão no card no final desse vídeo. E portanto, se você curte os Kryptonianos, o Superman e a DC como um todo, se inscreva no canal. Mas dito isso, vamos ao vídeo. Todos nós sabemos que o General Zod e alguns de seus seguidores foram presos na Zona Fantasma por cometer crimes graves em Krypton. E se quiser saber mais sobre a história do Zod, é só ver o meu vídeo sobre ele. Mas por isso, tanto Zod quanto seus aliados tiveram que viver na Zona Fantasma por muitos e muitos anos. E foi nesse tempo que o Zod e a Ursa, que é uma outra poderosa Kryptoniana, tiveram um filho na Zona Fantasma. E esse garoto foi chamado de Lord Zod. E vale lembrar que o Zod e a Ursa conseguiram manter a materialidade por estar em um lugar chamado Forte Ross. E esse local permitia que a pessoa tivesse um corpo físico mesmo estando na Zona Fantasma. E então, o Lord Zod é um dos poucos seres da história da DC que nasceu na Zona Fantasma, o que permitiu que ele mantivesse o corpo físico em qualquer lugar dessa região. E ele também era imune a qualquer efeito negativo da Zona Fantasma. Mas depois que o seu filho nasceu e cresceu, o Zod, se apossando da tecnologia kryptoniana do Forte Ross e somando com a habilidade do seu filho de manter um corpo físico na Zona Fantasma, criou uma outra tecnologia para mandá-lo para a Terra. E o seu objetivo ao mandar o seu filho para a Terra era que ele, no futuro, o libertasse e libertasse também todos os seus aliados kryptonianos. E foi graças a essa tecnologia e a esse plano do Zod que o Lord Zod chegou à Terra. E quando o Lord Zod chegou à Terra, ele foi adotado pelo Superman e pela Lois e até ganhou um nome humano, que no caso foi Christopher. E de início, ele até tentou ajudar os seus pais, mas quando Zod e a Ursa chegaram na Terra e iniciaram uma série de ataques, o Lord Zod se voltou contra o seu pai, entrando dessa forma para o grupo de heróis. Mas para a infelicidade do Lord Zod, no meio dessa briga, ele acabou sendo levado de volta para a Zona Fantasma. E foi nessa época difícil que ele encontrou ajuda em uma outra Kryptoniana, no caso uma Kandoriana chamada Tara Akvar. E ambos resolveram se tornar verdadeiros heróis na Zona Fantasma, e assumiram seus nomes heróicos baseados em deuses kryptonianos. O Lord Zod se tornou o Asa Noturna e a Tara a Flame Bird. E se quiser saber mais sobre os deuses kryptonianos, inclusive esses dois, veja o meu vídeo sobre o panteão kryptoniano. E uma coisa interessante aqui é que a Tara e o Lor não apenas assumiram os nomes dos deuses kryptonianos, eles viraram de fato hospedeiros desses deuses, ganhando uma série de poderes divinos insanos. E isso acabou tornando o Lord Zod um dos kryptonianos mais poderosos de todos os tempos. E vale lembrar que essa história toda não foi tirada do nada. Esses deuses kryptonianos costumam de fato ter hospedeiros. E o Asa Noturna e a Flame Bird são realmente grandes aliados e amantes. Mas agora que você sabe o basicão da história do Lord Zod, vamos ver os poderes dele. Em sua forma padrão, ele possui os poderes básicos de um kryptoniano. E tem também um treinamento básico. E então, ele tem força, velocidade e resistência aumentadas, além de visão de calor, sopro congelante e todas as habilidades kryptonianas que vocês já conhecem.
E avaliando apenas isso, ele iria disputar a posição do Superboy, não sendo páreo para o seu pai ou outros kryptonianos mais poderosos, bem treinados ou com maior tempo de exposição ao sol. Mas a coisa muda completamente quando você pega ele como hospedeiro do deus Asa Noturna. Porque nesse caso, ele ganha uma série de poderes absurdos, e vamos ver eles agora. O Lord Zod, nessas condições, ganha o domínio das trevas e escuridão, podendo escurecer o ambiente, criar criaturas feitas de sombras, fazer armas, escudos e barreiras de sombras capazes de parar até golpes de kryptonianos extremamente poderosos. Além de criar tentáculos e manipular as sombras livremente em batalha. Em resumo, ele tem uma umbracinese muito parecida com a da Ravenna, e talvez até mais poderosa. Ele também pode se teletransportar e viajar entre dimensões. Esse cara já foi capaz de teletransportar uma estrela artificial para uma outra dimensão. Ou seja, ele tem certo domínio do espaço. E ele também tem telecinese, podendo desferir poderosos ataques à distância, e pode usar a telecinese de forma tátil, igual o Superboy. E dessa forma, ele consegue aumentar e muito a sua força física, a sua velocidade e também a sua resistência. O que coloca ele em pé de igualdade com os kryptonianos mais poderosos, como é o exemplo do próprio pai. Ele também tem um sentido cósmico, que permite que ele descubra praticamente qualquer coisa que queira. E portanto, informações para ele não é o problema. E nessa forma, ele ainda tem menor vulnerabilidade à magia e à kryptonita, e ganha um bônus físico de divindade. Ou seja, ele é muito poderoso. Afinal, ele é um dos mais poderosos deuses kryptonianos encarnado em um corpo kryptoniano. E então, para colocar ele no ranking, vamos ver algumas coisas que ele já fez. Ele já se mostrou menos suscetível a kryptonita do que outros kryptonianos, e inclusive já usou uma faca de kryptonita contra eles. E também o Sol Vermelho não tira todos os seus poderes. E a força em sua forma básica já é notável, sendo capaz de derrotar um kryptoniano com a maior facilidade, além de enfrentar de igual para igual a sua própria mãe, que é a elite kryptoniana, e também foi capaz de nocautear 2 kryptonianos em um único ataque. E tudo isso na forma base, então imagina na forma divina. E a sua resistência é proporcional à sua força, sendo capaz de resistir a golpes da sua mãe e até do Zod. E ele é tão rápido em voo que foi difícil até para o Superman alcançá-lo. E de novo, tudo isso na forma base. E na forma divina, além de ter todos os poderes aumentados, o que já coloca ele entre os pesos pesados, ele também pode usar a sua telecinese para desfazer armas e equipamentos extremamente avançados, muito semelhante ao que o Superboy pode fazer. E como eu disse, ele pode usar a telecinese de forma tátil, aumentando ainda mais o poder físico. Então fisicamente ele já é um monstro. Mas com a sua telecinese, ele também pode mover grandes quantidades de materiais para restringir o movimento de outros kryptonianos. Além de conseguir manipular as sombras em uma intensidade tão grande que foi capaz de neutralizar o Zod na maior. E quem viu meu vídeo sobre o Zod sabe o quão poderoso ele é. E com seus poderes insanos, ele pode até miniaturizar uma pequena estrela artificial e mandar ela para outra dimensão, além de poder se teletransportar livremente. E o seu poder de consciência cósmica é um absurdo, tanto que ele diz que nas trevas nada pode ficar escondido dele, e que ele pode ouvir tudo, cada desejo, cada pensamento, e que ele pode adquirir qualquer conhecimento sem dificuldade. Cara, isso é insano! Ele também já foi capaz de desativar múltiplas armas nucleares com algum tipo de poder mental. Além de que, junto com a Flame Bird, ele conseguiu vencer um cara que a Mulher Maravilha não estava conseguindo. Mas agora que você conhece esse arsenal medonho dele, vamos colocar o Lord Zod no ranking. E nesse caso podemos dizer que por mais que ele tenha poderes mais variados que o nosso ponto zero, que no caso é o Superman, ele não apresentou com esses poderes nenhum feito que o Superman não conseguiria. E eu me refiro à batalha, óbvio. E como o Lord Zod e o Superman nunca lutaram, ainda não tem como comparar ele com o Superman.
E se quiser saber o porquê ele ainda não pode ser comparado ao Superman, veja esse meu vídeo sobre ele que você vai entender. Mas por isso, a disputa dele seria com o próprio pai. E aqui é bem polêmico, porque sabemos que ele na sua forma base perderia feio para o Zod. Mas na sua forma divina a coisa muda completamente. Porque com seu fortalecimento divino e com a sua telecinese tátil, provavelmente ele já estaria fisicamente superior ao Zod. Mas embora ele fosse superior nos atributos físicos, ele ainda não venceria o Zod por conta da experiência e treinamento do general. Mas se você colocar na equação os poderes de telecinese, teletransporte, manipulação das sombras, poderes cósmicos, além da resistência à magia e kryptonita, e além também do fato dele não perder os poderes no Sol Vermelho, eu considero ele mais difícil de vencer do que o Druzod. Mesmo porque ele já conseguiu praticamente derrotar o seu pai só com a sua manipulação das sombras. E então, em resumo, em sua forma base, ele ficaria junto com o Superboy. Na verdade, eu colocaria ele até abaixo por não ter muitos feitos, mas em sua forma divina, eu colocaria ele ligeiramente acima do General Zod, mas abaixo do Superman. E muita gente pode se perguntar, mas cara, ele é uma divindade, como que ele pode ficar abaixo do Superman? E é simples, o Superman já venceu várias divindades, e acredite ou não, uma divindade para o Superman não é grandes coisas. Mas então é isso, tivemos aqui mais um vídeo sobre os Kryptonianos e o próximo provavelmente será a Supergirl, a menos que vocês queiram outro no lugar. E se quiser algum outro Kryptoniano, deixe nos comentários. E se quiser que eu faça um outro ranking, deixe nos comentários também que eu posso fazer. E por favor, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais e dessa forma você não perde os próximos lançamentos. Eu conto demais com o apoio de todos e até a próxima!